Olá, boa noite, graça e paz, queridos irmãos e amigos do Facebook. Louvado seja Deus por mais um dia de vida na sua presença. Louvado seja Deus por poder voltar a esse canal e compartilhar a palavra do Senhor Jesus. Depois de um breve momento, nós retornamos com a proclamação do Evangelho, o Evangelho da paz, o Evangelho do Senhor Jesus, que salva, que cura, que liberta, o Evangelho que o Senhor Jesus nos mandou pregar até os confins da terra. E nós louvamos a Deus porque podemos, através desse canal, compartilhar a palavra de Deus. Você que está chegando agora, é muito bem-vindo. Deus fale ao teu coração, Deus fale ao meu coração. Certamente a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e ela penetra como uma espada afiada de 2 gumes, e penetra até o profundo do coração e da alma. E nós louvamos a Deus porque certamente essa noite o Senhor falará ao nosso coração pela sua palavra. O tema dessa noite, queridos irmãos e amigos, é o seguinte: o Espírito Santo, o mentor da obra missionária. Vamos voltar a falar sobre missões. E esse é o tema dessa noite. O Espírito Santo, o mentor da obra missionária. Obra missionária, queridos irmãos e amigos, é a tarefa que o Senhor Jesus deixou para a igreja. E enquanto a tarefa não for completada, a obra missionária não pode parar. E eu quero desafiar o teu coração essa noite, desafiar o meu coração, a ouvir o Espírito Santo, porque ele é o mentor da obra missionária, o Espírito Santo da verdade. Nós vamos orar pedindo a Deus que fale conosco, fale ao nosso coração. Vamos orar pedindo a Deus um bom tempo. Vamos orar pelos enfermos, vamos orar por aqueles que estão internados, acamados, os que estão em tratamento. Vamos clamar a Deus. Vamos orar pela avó da Leila, Dona Maria, lá na Paraíba. Vamos orar pelo seu tio. Vamos agradecer a Deus. Hoje a Dona Maria conseguiu uma consulta e vai começar o tratamento com quimioterapia. Então, queridos irmãos e amigos, sempre nas suas orações, lembre lá da avó Maria, a avó da Leila, que está conosco essa noite também, ligada através do Facebook. Vamos orar pelo meu pai, seu Galdino, sua esposa Marilda, que também necessitam das vossas orações. Vamos orar pelos demais enfermos da igreja e aqueles que vocês conhecem que estão enfermos, os enfermos desse tempo da Covid. Vamos orar pelo país e pelos municípios, que domingo ainda estarão votando os que tiveram o segundo turno. Vamos clamar ao Senhor para que o Senhor possa levantar homens com justiça, homens que farão aquilo para o qual serão eleitos. Em nome de Jesus, oremos a Deus. Pai querido, te adoramos nessa noite, bendizemos, Senhor, o teu nome pela tua palavra que é viva e eficaz, tua palavra que não volta vazia. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, desafie o nosso coração nesse tempo, Senhor, o tempo do fim. Ó Senhor, incendeia o nosso coração com a tua palavra, dá-nos o amor e o desejo de ouvir a voz do Espírito Santo no que diz respeito à obra missionária. Ó Deus, vivifica-nos pela tua palavra é viva e eficaz, tua palavra penetra e vai até o profundo da alma e do espírito. E nós te suplicamos nessa noite, fala conosco, desperta a igreja brasileira para a obra missionária, desperta pastores, levanta obreiros. Ó Deus amado, tu és o Senhor da seara, e nós te rogamos, levanta ceifeiros para a tua seara, porque os campos já estão brancos para a ceifa. Levanta igrejas que vão enviar obreiros, levanta pastores com visão missionária, homens segundo o teu coração, ó Deus, que vão ficar na retaguarda, sustentando, orando, ó Deus, visitando os campos, cuidando dos missionários que foram enviados.
ó Deus, para proclamar o teu evangelho. Nós pedimos, fala conosco essa noite, abre nossos olhos, tira a venda, Senhor, dos nossos olhos, para que possamos perceber as verdades da tua lei, da tua palavra, que nos orienta, nos dirige, Senhor. Em nome de Jesus, clamamos a ti. Ó Deus, colocamos em tuas mãos os enfermos desse tempo. Tenha misericórdia daqueles que estão internados, entubados. Ó Deus, que a mão bendita do teu Espírito os visite essa noite, trazendo cura e libertação do poder das trevas, Pai. Em nome de Jesus, visita ali a avó Maria. Ó Deus, visita também o tio da Leila. Que aquela casa seja iluminada pela glória do teu Espírito Santo e que o poder de cura possa invadir aquela família e trazer cura, Senhor, em nome de Jesus. Visita meu pai, seu Galdino, sua esposa Marilda, traz cura, Senhor, para eles, os demais enfermos da tua casa, os anciãos da tua casa. Ó Pai querido, tem misericórdia, traz saúde à tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus, visita o nosso país, o governo federal, os governos estaduais e os municipais, Senhor. Tome em tuas mãos o pleito desse domingo, dia 29. Ó Deus, que sejam levantados homens com justiça, homens que farão aquilo para o qual serão eleitos, Senhor. Que o Senhor possa afugentar e repreender todo espírito de roubalheira do nosso país, Senhor. Faz justiça aos pobres, oprimidos, Senhor, às classes desfavorecidas. Orienta e dirige toda a classe política, Senhor, em nome de Jesus. Guarda a tua igreja e aviva o teu povo nesse tempo, para a glória do teu nome, Senhor. Fica conosco nesse tempo, fala ao nosso coração pela tua palavra, vivifica-nos pelo poder do teu Espírito Santo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos irmãos. Vocês que chegaram agora, sejam muito bem-vindos. Deus fale ao teu coração, ao meu coração, em nome de Jesus. Quero começar olhando com vocês o texto de João, capítulo 16, quando o Senhor Jesus fala do Espírito Santo. O Espírito Santo é o mentor da obra missionária. O mentor é aquele que guia, aquele que orienta, aquele que aconselha e também aquele que inspira. Então, se nós temos o Espírito Santo como o mentor da obra missionária, o guia da igreja, queridos irmãos, nós podemos ir muito longe e fazer muitas coisas. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, Jesus está falando sobre o Consolador. Jesus está aqui nos momentos finais e ele está dando direção aos apóstolos e ele então vai falar sobre o Consolador. Jesus iria se retirar porque estava findando o seu ministério aqui na terra, mas ele prometeu que enviaria o Consolador. E diz o seguinte o texto, Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então esse é o Espírito Santo. Jesus aqui diz o Espírito da verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. Então, queridos irmãos e amigos, o Espírito Santo é aquele que vai nos guiar a toda a verdade. E ele é o guia da igreja. Logo, ele é o mentor da obra missionária, aquele que vai guiar a obra missionária, a expansão da igreja de Deus através do mundo. É o Espírito Santo. Eu quero, como introdução, ir a Atos 13. Atos 13 nos relata a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e praticamente a primeira viagem missionária da igreja aos povos não alcançados da terra. Atos 13, vamos comigo, se você tem sua Bíblia, por favor, abra. Atos capítulo 13, vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, e aqui a gente já tem uma ideia bastante clara
desse Espírito Santo, esse mentor, aquele que guia. Ele tem diversas funções na obra missionária e sempre que recorremos a ele, que paramos para ouvi-lo, nós vamos acertar no que diz respeito à obra missionária. Diz assim o texto, Atos capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Aqui então aparece o começo da obra missionária transcultural aos gentios. Até o capítulo 12, a igreja tinha ido no máximo até Antioquia, por causa da perseguição que sobreveio à igreja. No momento da morte de Estevão, a igreja sai meio que empurrada por causa da perseguição, e a fronteira mais distante que ela chegou de Jerusalém tinha sido em Antioquia, aonde surge essa igreja aí multiétnica, uma igreja multicultural, formada por judeus e gentios de algumas nações diferentes, alguns povos diferentes. Então essa é uma igreja que tem a mente, a visão mais arejada no que diz respeito aos gentios que precisavam do evangelho do Senhor Jesus. Então, nesse ambiente, eles estão ali ministrando ao povo, servindo o povo, estão orando, jejuando, buscando a Deus, e o Espírito Santo então, e aí a gente vê logo de início, no versículo 2, o Espírito Santo separando aqueles que irão ao campo transcultural. Diz o seguinte, no versículo 2, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então o Espírito Santo é aquele que separa os missionários, separa os obreiros que vão ao campo transcultural. Nós sabemos que nem todos irão ao campo transcultural, toda a igreja deverá estar envolvida na obra de missões transculturais. Mas nem todos irão aos povos não alcançados. A maioria da igreja, a grande parte da igreja, ficará na retaguarda, orando, sustentando, contribuindo, escrevendo, intercedendo pelos missionários que irão na linha de frente. Então, queridos, a gente já percebe aqui que é o Espírito Santo é quem separa aqueles que irão. Não existe missionário auto-levantado, né? Ninguém pode dizer, eu me escolhi para a obra missionária. É o Espírito Santo quem escolhe, quem separa. Havia ali alguns homens preparados para a pregação do Evangelho. Havia ali profetas e mestres. Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. A lista mostra 5 nomes. O Espírito Santo separa 2 nomes. Separai-me agora a Barnabé e Saulo. Então, queridos irmãos e amigos, é o Espírito Santo quem separa. Por isso ele é o mentor, ele é o guia da obra missionária. É aquele quem vai dar a direção para o trabalho missionário transcultural. E o versículo é muito claro. Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então o Espírito Santo chamou, o Espírito Santo vocacionou, levantou aqueles que ele mesmo quis. E dentre os 5, ele escolheu Barnabé e Saulo. Homens preparados, homens que já haviam sido treinados, homens que já haviam dado fruto. Ninguém que vai ao campo transcultural pode ser neófito, ou que não tenha dado fruto aqui na sua Jerusalém ou na sua Antioquia.
na sua igreja local, para que ele vá ao campo transcultural, ele precisa ter dado fruto aqui na igreja local. Porque quem não é uma bênção perto, não será uma bênção longe. Porque lá ele vai enfrentar muitas outras batalhas, a começar por uma nova cultura, uma nova língua. Então, se ele não foi bênção na sua própria cultura, na sua própria língua, no meio do seu próprio povo, não espere que ele seja bênção distante. E o Espírito Santo sabe exatamente quem ele vai escolher. Nós só precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. E no versículo 3 e 4, nós temos aí uma parceria. Quem envia os missionários é o Espírito Santo junto com a igreja local. E em nossos dias, temos então uma parceria com um tríplice tripé. O missionário, a igreja local e uma agência missionária. A agência missionária vai dar todo o apoio lá no campo transcultural, vai dar o treinamento do missionário, do obreiro, e depois vai fazer visita ao missionário no campo, fazer a supervisão. Então essa parceria não pode faltar o Espírito Santo. Vejamos o que diz os versículos 3 e 4. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Essa imposição de mãos é a autoridade que a igreja está delegando aos missionários, mas também diz respeito à retaguarda, porque a igreja que envia, ela é responsável pela retaguarda do missionário. Não pode enviar o missionário e deixá-lo, abandoná-lo à sua própria sorte, passando fome ou necessidade lá no campo. De maneira nenhuma. As mesmas mãos que se levantam para delegar a autoridade aos obreiros é a mesma mão que está sustentando em oração, que está sustentando com as ofertas missionárias, se possível for abençoando em outras áreas também os missionários que estão lá no campo transcultural, no momento certo, fazendo a visita, dando o pastoreio dos missionários no campo transcultural. Mas vejamos o versículo 4, quando diz: E enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então o Espírito Santo é quem envia, porém, em parceria com a igreja e uma agência missionária. Por que entra, então, uma agência missionária? Porque a agência missionária, via de regra, ela nasceu para dar esse suporte à obra missionária. Ela tem todo o know-how, ela tem experiência que a igreja hoje, em nossos dias, normalmente não tem. Então, por isso, uma agência missionária transcultural, ela se faz necessária nessa parceria entre o Espírito Santo, a igreja local, o missionário, e então entrando uma agência séria, uma agência comprometida com a palavra, uma agência que vai dar treinamento adequado e também a logística lá no campo transcultural. Então, queridos irmãos, o Espírito Santo é esse quem vai dar a direção. E algumas vezes ele vai também mudar a direção lá na obra missionária, lá no campo. Quando os missionários já estiverem lá, o Espírito Santo ele tem a liberdade de conduzir os missionários lá no seu trabalho. E aí eu quero ir a Atos 16, quando Paulo e a sua equipe estão tentando ir em uma direção, o Espírito Santo não permite e conduz toda a equipe numa outra direção. Quem vai ao campo transcultural precisa ter ouvidos para ouvir o Espírito Santo, precisa estar atento à voz do Espírito, estar com o coração e a mente maleável e aberta à voz do Espírito para perceber os detalhes que o Espírito Santo vai dar em meio ao trabalho. Atos 16, versículo 6.
Aqui já está a segunda viagem missionária de Paulo. E aqui Paulo já não está mais com Barnabé, porque se separaram por conta de João Marcos, quando Barnabé queria levar novamente João Marcos, que já havia ido na primeira viagem, porém, no meio do caminho ele se apartou da equipe, voltou, e agora Paulo não acha justo levar João Marcos, e Barnabé quer levar João Marcos, e houve eles então ali uma contenda, no sentido de não concordarem com a mesma ideia. E aí então Barnabé pega João Marcos, vai para Chipre, e Paulo pega Silas e vai em outra direção. Atos 16, verso 6 diz o seguinte: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Percebam que Paulo quer ir à Ásia com a sua equipe, mas o Espírito Santo o impede. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Paulo então tenta ir para Bitínia, mas o Espírito Santo também não deixou eles irem para Bitínia, porque o Espírito Santo tinha uma outra direção. E o versículo 8, então, continua dizendo o seguinte: tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Percebam que Paulo agora, então, ele percebe através dessa visão que todo aquele impedimento vinha de Deus. E quando Lucas relata, isso lógico, alguns anos à frente, Lucas está relatando o que eles haviam percebido, que Deus estava dando direção contrária à que eles haviam planejado. Não há nenhum problema em fazer o planejamento, é preciso planejar, porém, a equipe precisa estar sensível à voz do Espírito, que ele é o mentor da obra missionária, ele é o guia da obra missionária, porque ele é o guia da igreja. E se a obra missionária ela é a partir da igreja, nós não podemos deixar o Espírito Santo de lado, de maneira nenhuma. A direção do Espírito era que eles fossem para a Macedônia. E à noite, então, Deus deu a Paulo uma visão. Um varão macedônio, um jovem homem macedônio, dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Opa! Paulo, então, logo, quando acorda, percebe que essa é a direção. Concluindo nós que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Louvado seja Deus. Percebam, queridos irmãos, que o Espírito Santo é aquele que levanta os missionários, é aquele que separa os missionários, é aquele que envia. Mas também é aquele que vai dar a direção detalhada. Porque muitas das vezes a gente tem em mente um povo, uma localidade, uma cidade, um município, mas o Espírito Santo está querendo levar em uma outra direção. E nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito para que ele então possa conduzir-nos ao local certo, à direção certa. Paulo então concluiu que a direção não era nem Ásia, nem Bitínia, mas sim as regiões da Macedônia. E para lá eles partiram e foram a Filipos, logo de cara, depois a Tessalônica, e plantaram naquela região muitas igrejas. Amém, queridos? Mas a partir dessa introdução eu quero chamar agora a nossa atenção para uma outra questão. Pensando que o Espírito Santo é o mentor, aquele que guia, aquele que dá direção na obra missionária, aquele que chama, que convoca, que levanta os missionários, que levanta os vocacionados.
eu quero pensar o seguinte: por que não há mais vocacionados em grande maioria da igreja? O que está havendo que não há mais vocacionados. Não há mais pessoas dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Como disse Isaías lá no capítulo 6, no seu chamamento. O que está acontecendo conosco, como igreja? Será que o Espírito Santo parou de chamar obreiros? Será que ele não vai mais convocar missionários? Ou será que a igreja parou de ouvir a voz do Espírito Santo? E eu quero agora, a partir daí, chamar a nossa atenção para pensar: será que o Espírito Santo parou de chamar, de vocacionar, de levantar homens e mulheres que irão ao campo transcultural? Ou será que nós, como igreja, paramos de ouvir o chamado do Espírito Santo, dizendo: separai-me agora, a Barnabé e Saulo, separai-me agora, João e Maria, Pedro e Marta, e seja quantos forem, Deus continua chamando e convocando. Com certeza, queridos irmãos, é 100% provável que nós, como igreja, paramos de ouvir a voz do Espírito Santo e passamos a dirigir a igreja do Senhor Jesus, porque a igreja não é nossa, a igreja do Senhor Jesus. Nós, a liderança, os pastores, os bispos, né? Os líderes denominacionais e líderes também de igrejas locais, paramos de ouvir a voz do Espírito e começamos a dirigir a igreja à nossa moda, com a visão humana ou com a visão mundana, ou até com a visão diabólica, em alguns casos. Então, nessa noite, querido, eu quero chamar você a pensar e orar por isso, porque paramos de ouvir o Espírito, porque deixamos de enviar obreiros, contribuir com obreiros, porque o Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, porque ele faz parte da Trindade, e o próprio Senhor Jesus disse que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e o próprio Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A grande comissão, o mandamento ainda está de pé, ele não perdeu a validade, como os remédios perdem a validade, os alimentos perdem a validade. Queridos irmãos e amigos, a grande comissão não perdeu a sua validade. E nós temos que parar e nos arrependermos aos pés da cruz, aos pés de Cristo, pedir perdão pela nossa falta de sensibilidade espiritual, porque deixamos de ouvir o chamado do Mestre, dizendo: separai-me, quem há de ir por nós? Precisamos voltar atrás, voltar ao primeiro amor, no que diz respeito à grande comissão. Eu quero dar aqui alguns exemplos. Nessa caminhada da obra missionária, nós sempre escutamos a seguinte desculpa de alguns líderes que não querem se envolver com a obra missionária transcultural, nem querem apoiar, muito menos meter a mão no bolso para sustentar os missionários no campo. Quantas vezes eu ouvi a seguinte frase: nós precisamos avaliar o custo-benefício desse projeto, a relação do custo-benefício desse projeto, para saber se vale a pena. Queridos irmãos e amigos, permitam-me trazer algo para o seu coração e o meu coração essa noite. Essa linguagem, né, da relação do custo-benefício, ela é uma linguagem empresarial, é uma linguagem do mercado, né, como se diz hoje, o mercado financeiro, o mercado empresarial. Essa é uma linguagem empresarial do mercado para avaliar e para saber se um projeto vai dar lucro ou se vai dar prejuízo. Não é uma linguagem bíblica, não é uma linguagem das Escrituras,
Porque o reino de Deus, ele tem uma outra visão, uma outra ótica. No reino de Deus, essa relação custo-benefício, ela é exatamente ao contrário do mercado. Por isso, queridos irmãos, nós não podemos dirigir a igreja do Senhor com a visão empresarial, com a mente de um empresário. Jamais. A meta no reino de Deus é outra. A relação lucro e prejuízo é outra. A régua de medir é outra. A fórmula é outra. E aí nós precisamos ir ao texto bíblico para que a gente possa, então, abalizar o que estamos falando. E eu quero ir exatamente a Jesus, que é o Senhor da igreja. Ninguém melhor do que ele para tratar dessa questão, da visão, da relação. E eu quero ir com vocês, queridos irmãos, a Mateus. Vamos começar olhando Mateus 16, verso 26. Jesus vai dar uma visão clara do que ele pensa sobre essa relação custo-benefício, se a gente quiser usar essa expressão, no reino de Deus e no que diz respeito à obra missionária transcultural. Vamos comigo, Mateus 16, versículo 26, quando Jesus está tratando aqui no contexto sobre levar a cruz. O discípulo deve levar a sua cruz. Todos nós, como os discípulos de Jesus, temos uma cruz a levar. E nesse contexto, Jesus fala algo que tem tudo a ver com essa relação. Mateus 16, verso 26, olha o que Jesus diz aí. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Percebam que aqui Jesus, sem usar a expressão, mas ele fala do custo-benefício no reino. Qual o custo de uma alma? Ele está dizendo aqui, com muita clareza, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Porque ele diz: que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro? Aí você pensa no mundo inteiro com os seus bens e riquezas. Se ele ganhar tudo isso, mas se ele perder a sua alma, ele não aproveitou nada. Porque se você olhar todo o contexto desse texto e todo o contexto bíblico, neotestamentário do Antigo Testamento, você vai chegar à conclusão clara e objetiva de que uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. Não há esforço demasiadamente grande para ganhar uma alma. Cada alma salva da condenação eterna vale mais que o mundo inteiro. É exatamente isso que Jesus quer dizer nesse texto. Cada alma salva do inferno não tem preço. O preço nunca será alto demais. Portanto, queridos irmãos e amigos, nós não podemos avaliar a obra missionária com a mente, com a mentalidade empresarial do custo-benefício. Então, isso são simples desculpas de quem não quer se enganjar no trabalho de missões transculturais. E com isso, quando eu não quero me enganjar nesse trabalho, eu estou em desobediência direta e frontal à palavra de Deus. Vamos comigo ao versículo 25. Jesus aí diz o seguinte, ele faz a mesma relação. Mateus 16, 25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Perceba que essa relação, na ótica de Jesus, ela é o inverso do mercado. Que no mercado, na linguagem empresarial, eles só entram num projeto se for dar lucro, se for ganhar. Mas Jesus diz exatamente o contrário. Quem quiser ganhar a sua vida, precisa perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, vai ganhá-la. Então, queridos,
Percebam que no reino a régua de medir é outra. No reino a fórmula é outra. A visão é outra. Por isso não dá para pegar a visão empresarial e trazer para o trabalho dentro da igreja, que é do Senhor Jesus, a igreja não é nossa. Cada um de nós que estamos à frente de uma igreja local ou de uma denominação, somos apenas despenseiros de Cristo, e como despenseiros, diz o texto lá em Coríntios, que nós devemos ser achados fiéis. Fiéis a quem e a quê? Fiéis ao Senhor Jesus, que é o dono da igreja, lógico, e fiéis à sua palavra. E a sua palavra é clara. Eu preciso, então, perder para ganhar. Essa é a linguagem do reino, na visão de Cristo. Perder a vida em relação ao mundo significa ganhar a vida em relação ao reino de Deus. Ele é claro quando diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aqui é uma linguagem espiritual. Salvar da condenação do inferno. Você vai perder, muitas vezes, bens materiais, coisas materiais. Você vai abrir mão dessas coisas para ganhar a sua alma. Não é que você vai ficar pobre e miserável. Não é isso. Não é voto de pobreza. Você precisa abrir mão dessas coisas, está despojado. E quando nós pensamos no trabalho transcultural, é exatamente isso que precisa acontecer. Eu preciso estar despojado para investir dinheiro ali, e muito dinheiro. Investir tempo e muito tempo em oração, em pesquisa, em apoio, olhando para os povos não alcançados da terra, que ainda existem. Recebi nessa tarde uma pergunta de um filho na fé meu, se ainda há povos não alcançados pelo Evangelho. É claro que ainda há povos não alcançados pelo Evangelho, e eu dei a ele o exemplo do nosso próprio país. Algumas tribos indígenas existentes lá dentro do Amazonas, intocadas pelo Evangelho, ainda não ouviram do Evangelho, e muito menos têm uma Bíblia traduzida na sua língua. Então, queridos, o trabalho não terminou. A tarefa está incompleta. A igreja precisa despertar para isso, acordar para isso. E o Espírito Santo, que é o mentor da obra missionária, é o guia da igreja, continua chamando, vocacionando, levantando pessoas para ir ao campo transcultural. Mas para que pessoas possam ir, é preciso que haja alguém que envie essas pessoas. E aí, antes de seguir nessa linha de raciocínio, eu quero te chamar a Romanos 10. Vamos comigo. Romanos capítulo 10, quando Paulo ali fala dos 4 comos. É um texto bastante conhecido, porém muito mais negligenciado. Porque talvez não haja nenhum pastor que não conheça esse texto. Porém, há muitos pastores que negligenciam o texto porque não obedecem ao texto na sua íntegra. Quando Paulo diz aqui, Romanos 10, versículo 12. Romanos 10, 12 em diante. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, querido, se eu como pastor eu estou me negando a enviar missionários, obreiros ao campo transcultural, eu estou indo contra os mandamentos, os princípios bíblicos. Porque como alguém vai pregar a um povo não alcançado se ele não foi enviado? Porque esse é um princípio bíblico. O Espírito Santo quem chama, levanta, convoca, mas é o Espírito Santo em parceria com a igreja local que vai enviar o missionário. Ninguém pode ser um missionário auto-enviado, não é bíblico.
É o Espírito Santo é quem levanta, quem convoca dentro de uma igreja, ele precisa ser reconhecido na igreja, está dando fruto na igreja, ele precisa ser recomendado pela liderança local. A liderança impôs as mãos em Barnabé e Saulo. Então, cada cidade que eles chegavam, eles tinham algo a dizer e apresentar. Nós somos da igreja de Antioquia, fomos enviados para essa cidade para aqui proclamar as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para salvar o homem das trevas e trazê-los à maravilhosa luz do Evangelho. Louvado seja Deus. Então, queridos, para que alguém vá, alguém precisa enviar, preciso que haja igrejas dispostas a pagar o preço de treinar o obreiro, discipular o obreiro na igreja local, treiná-lo, e no momento de enviá-lo, pedir ajuda a uma agência missionária séria, que vai dar o treinamento transcultural. Ele vai ser treinado aqui no discipulado, na Bíblia, na oração, mas ele precisa de um treinamento transcultural, à medida que ele vai a um povo não alcançado. E é exatamente aí que entra a ajuda da agência. Se você não conhece nenhuma agência, eu quero indicar a você Avante, missão evangélica transcultural, que pode ajudá-lo a treinar o seu candidato. Ou se você é o candidato, se você está sentindo o chamado do Espírito Santo e você quer se envolver na obra missionária transcultural, você pode procurar a missão Avante. Fale conosco, que nós vamos então ajudar você e sua igreja local nesse treinamento e dando direção a um povo, a um campo que precisa de obreiros, missionários, levantados pelo Espírito Santo, vocacionados, treinados e enviados então para esse povo, para ali ele dar testemunho do Evangelho, ele proclamar as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus. Amém, querido? Então, quando você ouvir essa questão do custo-benefício, saiba que isso é balela, isso é desculpa daqueles que não querem se envolver no trabalho transcultural. Ah, vai gastar muito dinheiro e vai dar pouco fruto. É isso que eles querem dizer quando trazem para a discussão a questão do custo-benefício, a relação do custo-benefício. Só que no reino de Deus, essa relação ela é inversa. É preciso perder para ganhar. E se uma alma for salva em qualquer campo, nós ganhamos o mundo inteiro. E a história de missões da igreja está repleta de exemplos de homens que gastaram a vida em um determinado povo e muitas vezes ele não viu nenhum fruto ali. Depois ele foi embora ou morreu. Então veio outro missionário, outra equipe e colheu os frutos. Jesus é claro na sua palavra quando ele diz aos discípulos: outros semearam e vós entraste no seu trabalho. Vocês estão colhendo o que vocês não semearam. E assim então diz o ditado: um é o semeador e o outro é o que colhe. E Deus é quem dá o crescimento. Então, querido, a gente nunca pode olhar para um campo missionário ou até mesmo um campo aqui dentro do nosso país, nessa questão do fruto que precisa vir logo, na visão de muita gente, e é erroneamente, e por causa dessa questão de crescimento de muitos frutos, é que muitas igrejas abriram as portas para o pecado entrar, porque deixaram de tratar as ovelhas como deveriam tratar e deixaram de pregar o evangelho como ele é. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à salvação, foi o que Jesus disse. E muitos então, querendo ver a igreja crescer numericamente, abriram a porta e escancararam o caminho. E aí, queridos irmãos e amigos, nós chegamos ao ponto em que chegamos. Mas esse é o tempo que nós precisamos voltar às primeiras obras, às primeiras práticas, voltar ao primeiro amor
e voltar a ouvir o Espírito Santo, que ainda está levantando, vocacionando homens e mulheres para o campo missionário transcultural. Eu quero desafiar a você a estar envolvido, você, sua igreja, a se envolver na obra de missões transculturais. Amém, queridos? Eu quero trazer um outro exemplo, uma outra desculpa que é muito recorrente, eu já ouvi dezenas de vezes, que é o seguinte: alguém se levanta e diz, por que mandar missionário para tão longe, se aqui no Brasil ainda tem tanta gente que precisa de aceitar a Jesus? E muitos ainda acrescentam, e é mais barato. Queridos irmãos e amigos, deixa-me dizer algo a você. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo através da palavra de Deus. A palavra de Deus diz e é clara que nós devemos ir aos povos não alcançados da terra. E além dos textos da grande comissão, que nós tratamos aqui um período atrás, quando trabalhamos a teologia de missões do livro de Atos, né? Nós vimos Mateus 28, 18 a 20, vimos Marcos 16, 15 a 18, e vimos Atos 1, 8, vimos Atos 13. Mas eu quero ir hoje a outro texto. Quero ir com vocês a Romanos 15. Paulo trata ali de maneira excelente essa questão de ir aos povos que não ouviram o Evangelho, em vez de continuar pregando aqui e muitas vezes sobrepondo esforços no local onde já tem gente pregando, onde já tem igreja, e já tem crente suficiente para eles ali então espalharem o Evangelho naquela cidade. Nós devemos ir a outros que nunca ouviram o Evangelho. Essa é a ordem de Cristo. Essa é a ordem bíblica de Gênesis e Apocalipse. Eu quero olhar o texto de Romanos, capítulo 15. Paulo está ali se despedindo na sua carta à igreja aos Romanos, e ele dá algumas explicações por que ele estava demorando chegar para visitar os irmãos em Roma. E ele tinha um grande desejo de ir e compartilhar com aqueles irmãos acerca do Evangelho. Romanos 15, verso 18 em diante. Veja o que Paulo diz ali. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhança até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes, como está escrito, onde vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo, os que nada tinham ouvido a seu respeito. Louvado seja Deus. Percebam, queridos irmãos, que Paulo ele está com muita clareza, ouvindo o Espírito pela palavra. A palavra já dizia lá em Isaías, né? Paulo vai citar aí o texto de Isaías 52, verso 15. Ele diz aí, como está escrito no verso 21, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Queridos irmãos e amigos, a ordem é ir aos povos não alcançados. E isso lá desde Gênesis capítulo 12, que Deus está falando a Abraão sobre os povos não alcançados. E hoje, no século XXI, a igreja continua ainda cega para a questão dos povos não alcançados da terra. A obra de missões transculturais, ela é mais antiga do que a igreja, porque Israel já tinha essa obrigação de espalhar o Evangelho, de
proclamar a glória de Deus a outros povos. Israel não fez, Deus levantou a igreja e a igreja não concluiu ainda a tarefa inacabada. Então, queridos, não há desculpa. Não há por que ficar mandando obreiros para o Brasil, que já está cheio de igreja, de ponta a ponta, com exceção das tribos indígenas, que ainda continuam algumas que não foram alcançadas pelo Evangelho. Então não há essa relação, porque aqui é perto e é barato. A relação é, aonde estiver uma alma sem Cristo, ali sim é um campo missionário que precisa ser alcançado. Aonde houver um povo que nunca ouviu do Evangelho, que não tem uma Bíblia traduzida na sua língua, que ele possa ler pela manhã e, através da palavra, ter conforto para a sua alma, como eu e você, temos dezenas de Bíblias aqui conosco, Bíblia de todo tipo para estudar e ler e pesquisar. Enquanto tiver um povo que não tem a Bíblia na sua língua, onde tiver um povo que nunca ouviu do Evangelho, nós precisamos trabalhar para alcançá-los. Amém, queridos? Você pode dizer amém? Então não há porquê a gente ficar dando desculpas. Paulo é claro. E porque Paulo tem visão clara de Deus, da sua palavra, ele diz aí no verso 20, esforçando-me deste modo, por pregar o evangelho não onde Cristo já fora anunciado. Ele se esforçava o tempo todo para pregar aonde ninguém estava pregando. E essa é a razão da igreja na terra, querido. Pregar o evangelho aonde ninguém está pregando o evangelho. E eu quero, então, caminhar para o fim falando da extensão que Paulo havia proclamado. Ele diz aí no verso 19, desde Jerusalém até ao Ilírico. Querido, o Ilírico era região, era uma província romana que fica hoje, na atualidade, né, do norte da Albânia até o oeste da Bósnia-Herzegovina, passando pela Itália, passando pela Croácia, pela Eslovênia. Então pare e pensa um pouco. Lá de Jerusalém, circunvizinhança, Paulo chegou ao leste europeu, porque essas nações, Albânia, Bósnia, Croácia, Eslovênia, está lá no leste europeu. Então ele cruzou toda a Europa. E agora ele está fazendo menção de ir à Espanha, que é a outra ponta lá no mar. Por quê? Porque Paulo ouve o Espírito através da palavra. Não fazia mais sentido ele continuar ali na Macedônia, Ásia Menor, que ele alcançou depois, Ásia Maior. Ele tinha que continuar avançando. E é o que a igreja hoje precisa fazer. Continuar avançando na pregação do Evangelho. Por isso a gente precisa ouvir o Espírito Santo, que continua levantando homens e mulheres, chamando obreiros para a sua seara. Se você está ouvindo a voz do Espírito, chamando, convocando você, querido irmão, querida irmã, nos procure, que nós queremos ajudar você, sua igreja, seu pastor. Se ele precisa de visão missionária, nós estamos dispostos a cooperar nesta área também, junto à Missão Avante, a levar a visão missionária à tua igreja, quem sabe ao teu pastor, e quem sabe então você vai ser uma igreja parceira da Missão Avante para mandar obreiros ao campo transcultural. Essa distância que Paulo fala aí, né, desde Jerusalém até ao Ilírico, cobre uma distância de cerca de 2.732 quilômetros. Percorrido hoje de carro ou de ônibus. Imagina que Paulo não tinha carro, nem ônibus, nem avião, não tinha telefone, nem internet, e ele fez tudo isso. Ele e sua equipe levaram
o evangelho aos povos não alcançados da sua época. Não sabemos se ele chegou à Espanha, porque quando ele chega em Roma, ele é preso, mas depois ele é solto e depois preso novamente. Então a gente não sabe se nesse intervalo entre a primeira prisão e a segunda prisão em Roma, se ele conseguiu ir à Espanha. A história não dá nenhum registro. Mas o coração do apóstolo era ir adiante, continuar pregando o evangelho aonde o povo não tinha ouvido do evangelho. Como diz o texto de Isaías, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Querido irmão, querida irmã, eu quero desafiar a você nessa noite a ouvir o Espírito através da palavra para investir pesado na obra missionária, para dar a sua vida toda na obra missionária transcultural, seja indo, seja orando, seja investindo financeiramente na vida dos missionários, na vida daqueles que se dispuseram a deixar o seu povo, sua cultura, sua família, sua igreja local aconchegante, para pregar a um povo desconhecido, muitas das vezes que não quer ouvir. Via de regra, o povo não cansado é o povo que não quer ouvir, mas a graça de Deus, com esse povo, levanta alguns obreiros missionários para ir pregar a eles. Verdade é, queridos, o Espírito Santo continua chamando obreiros, continua levantando obreiros. Nós, como igreja, é que precisamos ouvir o Espírito, levantar a mão e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, envia a minha igreja, eis-me aqui, eu quero contribuir, eu quero orar, eu quero ir ao campo transcultural, eu quero fazer parte da igreja de Cristo que ouve o Espírito através da palavra e obedece. Paulo, ele simplesmente obedeceu o que ele já conhecia da Escritura. É uma questão de obediência. A obra missionária transcultural é uma questão de obediência à palavra de Deus. O Espírito Santo vai conduzir-nos nos detalhes, porque a ordem já foi dada. Como disse Sophia Miller, eu não tive um chamado. Eu li uma ordem e eu obedeci. E o que temos que fazer como igreja, queridos, é ouvir o Espírito através da palavra e obedecer. Amém? Eu quero encerrar lendo o Salmo 67, mostrando que a obra missionária transcultural ela está em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Se você não consegue ver, perceber, você precisa orar e pedir misericórdia a Deus para ouvir o Espírito através da palavra, porque Deus deixou tudo escrito para mim e você, como igreja local. E não há essa de que a minha igreja não tem esse ministério. Minha igreja não tem essa visão. Toda a igreja de Cristo precisa estar envolvida na obra de missões transculturais. Toda a igreja. Não existe isso. O ministério da minha igreja é o louvor. Não existe isso na Bíblia, queridos irmãos. A Bíblia é clara quando dá uma ordem de levar o Evangelho a todos os povos, a proclamar a glória de Deus a todos os povos. Eu quero encerrar lendo o Salmo 67, que diz o seguinte: as nações rendem graças ao mestre de canto para instrumento de cordas, salmo, cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Dá uma parada. Leia novamente.
Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. O salmista está pedindo a bênção de Deus sobre ele, sobre o povo de Israel. E faça resplandecer sobre nós o rosto. Para que a bênção de Deus para nós? A bênção de Deus para mim e você, ela tem uma razão específica. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Aqui, queridos irmãos, com toda clareza, está já a ordem de evangelização a todos os povos. Porque a salvação de Deus precisa ser conhecida a todos os povos. Como eles vão conhecer se não ouvirem falar? Romanos 10. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Para que eles creiam, precisam ouvir. Para que ouçam, alguém precisa pregar. É simples assim. A igreja que perdeu a voz do Espírito e complicou, então, todo o trabalho, porque já estava tudo escrito. E tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Seguindo no Salmo, verso 3. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade, guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Perceba que Deus está preocupado com todos os homens da terra, todas as nações, todos os povos, todos os confins da terra o temerão. Eles só temerão a Deus se eles ouvirem falar de Deus. Para que eles ouçam falar de Deus, nós, Igreja de Cristo, precisamos ir e pregar o Evangelho de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Se Jesus não voltar, domingo, nós teremos reunião 9 da manhã, mais cedo, por conta das eleições. Nesse domingo teremos nossa reunião presencial e continuaremos falando sobre missões. E domingo à noite, às 18 horas, não teremos a nossa live, porque estaremos acompanhando nossa filha missionária que chegou do campo, desafiando uma igreja aqui em Vargem Pequena, a igreja do pastor Edelto, o querido pastor Edelto, convidou a nossa missionária para desafiar ali a igreja, um culto jovem. Peço que você ore por essa palavra, essa pregação. É a missionária quem vai estar ali levando a palavra. Eu estarei com ela só acompanhando, intercedendo, carregando a mala da missionária. Amém, queridos? Portanto, domingo, 18 horas, não teremos nossa live. Porém, às 9 da manhã, estaremos ao vivo por esse canal, pelo Facebook, desafiando a igreja novamente sobre missões, a tarefa inacabada. E o Espírito Santo, ele é o mentor da obra missionária, ele é o guia, ele é aquele que dirige a obra missionária. Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha uma boa noite de descanso, busque a Deus, ore pelos missionários, contribua com os missionários, envolve-se com a obra missionária transcultural. Amém, querido? Vamos orar. Querido Pai, te adoramos, bendizemos o teu nome pela tua palavra, que é viva e eficaz, tua palavra que não volta vazia, antes fará aquilo que te apraz. Aviva o nosso coração, aviva a tua igreja, a obra missionária transcultural, para o louvor da tua glória, para o louvor do teu nome, Senhor. É a nossa oração. Levanta obreiros para esse tempo. Levanta ceifeiros, Senhor, para a última hora da igreja. Em o nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Amém, queridos? Deus te abençoe. Estou vendo aqui nossa irmã Mara Rosana. Mara Rosana, tivemos a alegria de cooperar com ela como missionária lá no Peru, em Arequipa. Um dos primeiros missionários que nós ajudamos, apoiamos, oramos por eles. Mara, Deus te abençoe, Deus te guarde. Hoje ela é pastora, está à frente de uma igreja local. Deus continue aquecendo o seu coração na obra missionária, viu, Mara?
Envie missionários, ore pelos missionários, se envolva. Se envolva, não perca o fogo missionário. Deus abençoe Luciene, Raimundo que está conosco, Janete, cada um dos irmãos. Deus te guarde, te fortaleça e te dê uma boa semana. Em nome de Jesus. Até domingo, se Deus quiser, e Jesus não voltar. Um grande abraço.